Olá, meus queridos do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo, nós vamos resolver a questão 17 do vestibular da UES de 2020.2. Então, se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu no canal, dá aquela força e se inscreve aqui embaixo. Então, vamos lá para a questão. Em um plano munido do sistema de coordenadas cartesianas usual, a medida da área da região interior ao gráfico que representa a equação módulo de x mais módulo de y igual a 5 é. Então, galera, para começar aqui essa questão, é importante que você relembre a definição do módulo de um número. Tá? A gente vai dizer o seguinte, que o módulo de x ele vai ser igual a x se o x for um número positivo. Tá? Se o x for um número maior ou igual a zero. Tá? Vamos colocar aqui um número não negativo. E ele vai ser igual a menos x se o x for menor que zero. Então, se o x for um número negativo, a definição do módulo dele é menos x. A mesma coisa vai valer para o módulo de y, beleza? O módulo de y, a gente vai definir ele como sendo y se o y, né, for maior ou igual a zero. E vai ser menos y no caso do y ser menor que zero, tá bom? Então, ó, essa equação, módulo de x mais módulo de y igual a 5, ela vai variar de acordo com a região do plano em que você estiver. Pronto, eu desenhei aqui o plano cartesiano, tá? E a gente tem as 4 regiões do plano. O primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto. Em cada uma dessas regiões, os pontos que estão aqui, eles vão ter o x e o y diferentes, né? Tem região que o x e o y é positivo, tem região que um é positivo e o outro é negativo. Então, a nossa equação vai variar de acordo com o quadrante que a gente se encontrar. Ó. Vamos lá, aqui no primeiro quadrante, o nosso x ele é positivo, né? Os números aqui, x são positivos e y também. Então, aquela equação lá, ó, ela vai ficar assim, x mais y igual a 5, beleza? Porque o x e o y são positivos, ó. Como a gente já viu, o módulo de um número positivo é o próprio número. E essa equação aí é a mesma coisa que y igual a 5 menos x, ou seja, é a equação de uma reta, tá? Para a gente determinar, então, qual que vai ser o gráfico, a gente pode pegar alguns valores para o x e para o y. Então, por exemplo, se o x for 0, o nosso y é igual a 5. E se o y for 0, o nosso x vai ser igual a 5. Beleza? Então, essa equação aqui, o gráfico dela, assim, vai passar aqui no 5 e no 5. E como é uma reta, né, ela vai estar assim. Beleza? Então, pronto. Ó, fizemos aí o gráfico para os pontos que estão aqui no primeiro quadrante. Para os que estão aqui no segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. Então, se o x é negativo, ó, como é que vai ficar o módulo dele? O módulo dele vai ficar menos x mais y, né, porque o y é positivo, igual a 5. Isso é a mesma coisa que y igual a 5 mais x. Beleza? Então, ó, aqui no segundo quadrante, essa função aqui, né, o gráfico dela vai ser semelhante ao gráfico dessa função aqui que a gente descobriu, y igual a 5 mais x. Vamos determinar, então, por quais pontos passa aqui essa reta. Ó. Vou pegar aqui x e y, e a gente faz, quando o x for 0, o y vai ser 5, então vai passar aqui nesse pontinho. E quando o y for 0, o x vai ser menos 5. Então, ele passa aqui ó, no x0 e y5 e passa aqui no x menos 5, y0. Beleza? Então, aqui no segundo quadrante, o gráfico vai ser mais ou menos assim. Vamos continuar. Como é que vai ficar, então, o gráfico dessa função no terceiro quadrante? Aqui no terceiro quadrante, tanto os valores de x quanto os valores de y são negativos.
Então, o módulo de x, se o x for negativo, vai ficar menos x. E o módulo de y, se o y for negativo, é menos y, igual a 5. Essa equação aqui, tá, é o mesmo que y igual a menos x menos 5. Beleza? Vamos testar então aqui como é que vai ser o gráfico. Vamos pegar aqui dois pontinhos, x e y. Se o x for 0, o nosso y é menos 5. E se o y for 0, o nosso x é igual a menos 5. Então, para o terceiro quadrante, esse meu gráfico aqui, ó, ele vai passar aqui nesse ponto, que é o x igual a menos 5, y 0, e nesse ponto aqui, que é o y igual a menos 5 e o x igual a 0. Então, a reta vai passar aqui, ó, nesses dois pontinhos e vai ficar algo mais ou menos assim. Beleza? E para o nosso último quadrante, aqui, ó, o quarto, o valor do x é positivo e o valor de y é negativo. Se o x é positivo, o módulo dele é x, e se o y é negativo, o módulo dele é menos y. Isso é igual a 5, portanto, o nosso y vai ser igual a x menos 5, beleza? E aí, nesse caso, ó, vamos ver por quais pontos essa reta aqui ela passa. Então, se o x for 0, o y é menos 5, e se o y for 0, o x é igual a 5. Então, passa aqui no ponto 0 e menos 5, que é esse pontinho aqui, e no ponto 5 e 0, que é esse pontinho aqui. Beleza? Então, aqui no quarto quadrante, ó, a reta vai passar por esses dois pontos. Ok? Então, esse aqui, ó, é o gráfico da equação módulo de x mais módulo de y igual a 5. E o que ele está querendo da gente? Que a gente determine qual é a área interior a esse gráfico. Ou seja, quanto é que é isso aqui, né? Ó, essa área aqui, interior ao gráfico. Bom, não é nada demais, tá, gente? Agora é a parte mais simples, ó, porque a figura que a gente formou é um losango. E eu sei que a área de um losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Mas quem é que seria, então, a diagonal maior desse meu losango? A diagonal maior seria esse valor aqui, por exemplo. Quanto é que vale ele? Ó? Ele vale 5, que é a distância aqui do centro até esse vértice, mais 5, que é a distância do centro até esse vértice. Então, essa diagonal é 10. A mesma lógica a gente vai utilizar para outra diagonal. A medida dessa diagonal aqui vai ser 5 mais 5, ou seja, 10 também. Então, a diagonal maior é 10 e a diagonal menor é 10, né? As duas diagonais são iguais. Então, a gente vai fazer 10 vezes 10 dividido por 2. E aí, a gente vai encontrar, então, que a área interior a esse gráfico vai ser 100 dividido por 2, que é igual a 50. 50 unidades de área. Ou seja, nosso gabarito é a letra C.